Que alegria estar com você mais uma vez, estudando sobre a Igreja de Cristo, sobre nós mesmos. Hoje nós estamos na lição 24, nosso curso de Eclesiologia, que é a doutrina da Igreja, a doutrina bíblica da Igreja. E hoje você vê que eu troquei o título. Na lição 23, eu fiz uma pergunta: a Igreja vai piorar? E na própria lição 23 eu respondi que não, a igreja não piora nunca. A igreja verdadeira de Jesus Cristo não piora nunca. E hoje eu estou fazendo uma afirmação. É a continuação da lição anterior. E nós vamos trabalhar hoje os capítulos 2 e 3 de Apocalipse e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Muito bem, então você já vê que eu estou já aproveitando a conclusão da lição passada. A igreja vai melhorar. Recuperando um pouco o que a gente conversou na lição passada, nós usamos bastante as parábolas do reino que estão ali em Mateus 13. Nós falamos sobre o mundo, o mundo só piora, não tem como o mundo melhorar, O mundo é um avião voando com o bico para baixo, em alta velocidade, está descendo ladeira abaixo, e vai se estrumbicar lá embaixo, com toda certeza, já está descrito na Bíblia em todos os detalhes necessários do fracasso do mundo, da humanidade sem Cristo. E as parábolas do reino, a igreja vai melhorar, já falamos disso na lição passada. E aí nós falamos por que é que parece às vezes que a igreja piora ou vai piorar. É por causa do fato de que há uma mistura da igreja verdadeira com uma igreja falsa, na mesma igreja local, e as parábolas do reino, elas mostram isso. E ali nas parábolas do reino, Mateus 13, nós vemos, por exemplo, que existem nas igrejas peixes ruins. Peixes ruins. Existe lá uma das parábolas, vamos procurar lá para a gente ver. A parábola da rede. A parábola da rede, Mateus 13, 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Reino dos céus é um termo que Jesus usava para se referir ao reino de Deus na terra. O reino de Deus é um conceito máximo. O reino de Deus domina sobre tudo, não só o planeta Terra. O reino de Deus é o universo inteiro, e o segundo céu e o terceiro céu também. Então, o reino de Deus domina sobre tudo que existe. Deus é absolutamente rei de todas as coisas, inclusive da terra. Mas, quando a gente está falando do reino de Deus na terra, ou seja, como Deus governa a terra, Jesus mudava a expressão, às vezes, para reino dos céus. Então, o reino dos céus é o reino de Deus na terra. E isso tem total ligação com Israel e igreja. Agora, no tempo atual, principalmente a igreja. Nós estamos na era da igreja, desde Pentecostes até o arrebatamento, a gente chama isso de era da igreja, o tempo da igreja na terra. E nesse tempo da igreja na terra, a igreja é a agência do reino de Deus, não é Israel mais. No tempo da igreja, na era da igreja, no parênteses da igreja, que é do Pentecostes até o arrebatamento da igreja, nós temos a igreja como a única agência do reino de Deus na terra. A única embaixada do reino de Deus na terra é a igreja. Antes da igreja era Israel, mas da igreja para frente torna-se a igreja. Mesmo durante a grande tribulação, em especial os 7 anos, mais especificamente, os 7 anos do governo do anticristo, ou o tempo em que a igreja vai estar arrebatada até a volta de Jesus, que é um pouco mais de 7 anos, na verdade, a igreja continuará sendo o reino de Deus. Porém, haverá uma conversão em grande massa dos judeus, e aí os judeus convertidos passarão a ser também, junto com os cristãos, gentílicos que se converterem ali no tempo da 70ª semana de Daniel,
passarão a ser o reino de Deus, a agência do reino de Deus na terra. E do milênio para frente, é a igreja, junto com Israel convertido, que é a igreja, passarão a ser a única agência do reino de Deus para sempre. E, na verdade, não haverá outro reino a não ser o reino de Deus, a não ser na Geena, que estará ali na prisão de segurança máxima do universo, eterna, né? Todos os inimigos de Deus trancafiados ali. Demônios, Satanás e todos os homens ímpios e maus que não se converteram. Então, a agência do reino de Deus na terra é a igreja. Então, quando se fala o reino dos céus, as parábolas sobre o reino dos céus, que estão aqui em Mateus 13, está falando sobre como vai ser a igreja e o trabalho da igreja. Como que vai ser a igreja? Então, o Mateus capítulo 13 é uma das descrições mais importantes da Bíblia sobre como vai ser a igreja. Então, aqui, nessa parábola, o Senhor Jesus fala que a igreja vai evangelizar o mundo inteiro. Claro, foi dada uma ordem, a grande comissão, ide, a ordem de evangelização mundial, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. Então, por causa da obediência a essa ordem, nós, eu e você, estamos sendo como uma rede que é lançada ao mar, né? A gente sabe que na Bíblia, muitas vezes, e aqui em especial, o mar significa o conjunto das nações, né? Então, o evangelismo das nações vai recolher peixes de toda a espécie. Então, veja bem, a igreja vai receber gente de toda a espécie. Vamos continuar lendo. E quando a rede já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão, os maus, na fornalha acesa, que é a Geena, o inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Obviamente, os peixes bons serão recolhidos para o céu, para a salvação. Então, o que Jesus está explicando aqui? Que na igreja local, em cada igreja local, umas mais, outras menos, mas de maneira geral, em todas as igrejas locais, todas as congregações, todas as igrejas com endereço, que tem um ministério pastoral que cuida dela, que tem diáconos, que tem obreiros, que tem membros, que tem atividades, cultos semanais, batismo, ceia do Senhor, que se congregam, que tem, né, como eu disse, uma identificação social clara, com nome, estatuto, eventualmente, né, se o país permite isso, mas que tem, de alguma forma, uma constituição física identificadora, todas elas estarão contendo peixes bons e peixes ruins. Os peixes ruins são as pessoas que parecem crentes, mas não são crentes. E tem também a parábola do joio, que está em Mateus 13, 24. E depois a explicação dela a partir de Mateus 13, 36. Como é um texto grande, eu vou resumi-la. Jesus disse que também haverão na igreja local trigo e joio. O trigo são os verdadeiros crentes, que são iguais aos peixes bons, lá da parábola da rede, né? Só que há uma diferença entre o joio e os peixes ruins. Os peixes ruins são as pessoas que vão para a igreja por elas mesmas, mas que não são pessoas de Deus, são pessoas falsas, são pessoas carnais, são pessoas oportunistas, interesseiras, que estão indo para a igreja por objetivo de conseguir vantagens materiais, vantagens pessoais, e não por causa da salvação, não estão convertidos, não têm um coração íntegro. São pessoas que são iníquas e permanecem iníquas nelas mesmas. Já na parábola do joio, o joio são filhos do diabo. E esses filhos do diabo são colocados na igreja pelo diabo. Você vê na explicação aqui de Jesus, aqui em Mateus 13, 38 e 39, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, ou seja, os verdadeiros crentes, os joios são os filhos do diabo. Versículo 39. E é o diabo que semeia eles, ou seja, é o diabo que põe eles na igreja. Então são uma classe pior que os peixes ruins. Os peixes ruins, de certa forma, também têm o diabo por pai, né? Mas não são colocados na igreja pelo diabo, não são agentes do diabo, foram por eles mesmos. Já o joio são agentes de Satanás colocados por Satanás na igreja.
Ou seja, veja você o grau com que uma igreja local pode estar contaminada. Mas isso não significa que a igreja local deixou de ser uma igreja de Jesus Cristo e deixou de ser obrigação nossa estar na igreja local. Ou seja, o que Jesus está falando? Você que é crente verdadeiro, você provavelmente vai conviver algum tempo, uma janela de tempo, um período de tempo, não necessariamente o tempo todo, mas muito provavelmente, ou provavelmente você estará convivendo numa igreja local com pessoas que parecem crentes, mas não são crentes. Eles são peixes ruins, ou seja, são falsos crentes, ou são até filhos do diabo. O que significa isso? Tome cuidado. É isso que ele está falando. Tome cuidado. Por isso que ele contou a parábola, por isso que ele relatou esse ensino por parábolas. Para eu e você tomarmos cuidado. Não é pelo fato de que a gente está na igreja que nós podemos confiar em todo mundo da igreja. Não é verdade isso. Então, você que é moça, não vai namorando qualquer rapaz. Você que é rapaz, não vai namorando qualquer moça. Você que é homem, não vai se casando com qualquer mulher da igreja. Você que é mulher, não vai se casando com qualquer homem da igreja. Você que é da igreja, não fique sócio de qualquer pessoa da igreja. Você que é da igreja, não fique contando a sua vida pessoal, particular, abrindo seu coração para qualquer pessoa da igreja. Em outras palavras, você tem que conviver com as pessoas da igreja um bom tempo, para perceber se elas são pessoas de Deus ou não, e se você pode confiar nelas ou não. E mesmo assim, uma vez ou outra você pode ser enganado, né? Porque o joio é extremamente parecido com o trigo. Assim como peixes ruins podem parecer muito com um peixe bom. Então, exige de nós um grande trabalho de sensibilidade, oração, conhecimento da palavra, convivência com cuidado, com zelo. Então, isso explica muito do que acontece hoje. Outra coisa importante. Talvez uma pessoa que é desigrejada vai estar dizendo assim, mas o Marcelo, ele tem que ver que, na verdade, o problema não é peixe ruim e joio na igreja. É que os líderes e pastores das igrejas hoje são todos peixes ruins ou joio. Não, aí o desigrejado está caluniando. Não, aí ele é pecador. Maldizente, pecador. Boca do capeta. Porque se ele tem essa ideia, se um desigrejado tem essa ideia, essa pessoa você tem que afastar-se dela. E se você for essa pessoa, você tem que se arrepender com a boca no pó. Porque misericórdia. Que juízo temerário. Que maledicência. Que calúnia. Você é um caluniador. Caluniador. Porque você dizer que todos os pastores e líderes de todas as igrejas não prestam, são do diabo, são carnais, são do mundo, não são de Deus, estão conduzindo a igreja de um modo egoísta, herético, maldoso, falso. Não é possível que você fala isso, não é possível que você pensa isso. Isso é total calúnia, isso é calúnia socialmente falando, porque se você falar isso de alguém, você pode ter que responder isso nos tribunais, você vai ter que provar isso, você vai ter que provar nos tribunais. Pode falar isso, você não pode sair falando mal de pastores e líderes de igreja aí, como se... Não pode fazer isso, você não conhece, é impossível conhecer. E outra coisa, se fosse verdade isso, a palavra de Deus estaria anulada. Por exemplo, aqui em Mateus 16, 18, como é que está na Bíblia? Mateus 16, 18, nós já lemos isso. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se todos os líderes de igreja, todos os pastores são falsos, são peixes ruins ou filhos do diabo, ou joio, então essa palavra caiu por terra. Jesus não está conseguindo edificar a sua igreja. O mal é mais forte que Jesus. O diabo é mais forte que Jesus. O mundo é mais forte que Jesus. Jesus não venceu o mundo. Jesus não venceu o diabo. Jesus é um fracote que não dá conta nem de edificar a sua própria igreja, quanto mais governar sobre o universo. Só que isso é uma calúnia e uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo. Então você que é desigrejado e fica falando isso, você está blasfemando contra Deus e negando a palavra de Deus. Arrependa-se rapidamente, antes que seja tarde demais. Porque você é um cego que guia outros cegos. E está influenciando negativamente pessoas, afastando pessoas da igreja.
E você vai responder por isso diante de Deus. Não pense você que você vai estragando a vida dos outros, sabotando o projeto de Deus de edificar a sua igreja e depois vai ficar tudo bem para você. Não vai. Você vai responder por isso. E as intenções íntimas do seu coração serão expostas. Serão expostas. Não pense você que não serão, serão expostas. E você vai se envergonhar da podridão que está no seu coração. Porque não se faz uma coisa dessas e fica tudo bem depois. Pelo contrário, nós profetizamos e declaramos que o Senhor Jesus Cristo tem na terra muitos homens e mulheres de Deus que lideram, que pastoreiam, que cuidam de vidas na sua igreja. E esses homens e mulheres estão edificando a igreja de Deus junto e sob Jesus Cristo. E tem igreja boa sim, e muitas, graças a Deus. Tem muitas que não prestam, tem falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelhos e falsas igrejas. Tem, parece que nós estamos numa epidemia delas. Muita gente acha que a piedade virou fonte de lucro, transformando a casa de Deus em covil de ladrões, em mercenários, fazendo comércio do evangelho. Vão responder por isso. Vão ouvir do Senhor Jesus: malditos, não vos conheço, fora para o lago que arde com fogo e enxofre. Malditos. Mas tem muita gente boa, tem muita gente de Deus. Olha para você ver aqui em Efésios 5, 25. Por que existe igreja boa? Já falei, basta Mateus 16, 18, já está resolvido, mas a gente pode ainda fortalecer mais ainda com os versos da Bíblia. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso? Glória a Deus. Jesus Cristo está. Ele é poderoso para isto. A obra do Calvário, a sua morte e ressurreição, a sua ascensão aos céus, a sua glorificação lá do Pai, a sua entronização, junto com Deus o Pai, como Deus sobre todo o universo, não é brincadeira. Nós não estamos falando de um fracote. Jesus Cristo não é um fracote. Você vê no capítulo 1 de Apocalipse, quem é Jesus Cristo hoje? Ele é Deus com toda a sua glória. Um com o Pai. E quando você diz que não tem igreja que presta, toda igreja não presta, igreja nenhuma presta, você está blasfemando contra Deus. Você está dizendo que isso aqui é mentira, que Jesus não santificou a igreja, não consegue santificá-la, não consegue purificá-la por meio da lavagem de água pela palavra, não consegue apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, não consegue fazer a igreja ser santa e sem defeito. Ele é um fracote, um fracassado. Isso é blasfêmia, eu não aceito. E eu não aceito. Eu não aceito. E digo para você, se você é uma pessoa que fala isso, arrependa-se com a boca no pó, rápido, em lágrimas. Arrependa-se com dor. Volte para uma igreja local com humildade e seja um bom cristão lá. E se você está ouvindo algum desigrejado falar isso na sua cabeça, afasta essa pessoa de você. Porque essa pessoa é boca do capeta na sua vida. É boca do diabo na sua vida. Se você quiser ser instruído e aconselhado e discipulado por um boca do diabo, escolha sua, mas não faça isto. Você tem que ser discípulo do Espírito Santo, da palavra. É o que está aqui, não a ideia de certas pessoas por aí, é o que está aqui. É o que está aqui que vale. Quantas horas você gasta por semana ouvindo esses pregadores do desigrejamento? E quantas horas você passa por semana meditando na palavra, em toda a palavra, não num outro versículozinho, não em um outro, na palavra toda. Jesus Cristo está edificando a sua igreja. E Ele vai nos apresentar como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Se fosse verdade que toda igreja não presta, que os líderes e pastores das igrejas são pessoas falsas, que estão querendo só abusar ou usar as pessoas, levar vantagem, isso aqui nunca seria obtido. Ah, mas eu consigo ser igreja de Jesus Cristo sem estar numa igreja local.
Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Então, o que você me fala de Hebreus 10, 25? Mandamento direto. Mandamento direto. Direto. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Você desobedece isso aqui de boa, na boa, e diz que está tudo bem. Não, isso aqui não vale mais não. É assim que você faz? Não, mas isso aqui deixa para lá. Não, é assim que você faz? Não, isso aqui só valia para aquele tempo. É assim que você faz? Não, isso aqui só se tivesse igreja boa, mas nenhuma igreja é boa. Como nenhuma igreja é boa, então eu não vou me congregar. É assim que você faz com a Bíblia? É assim que você interpreta a Bíblia? É assim que você usa a Bíblia para você? Meu Deus do céu. Você está longe do reino de Deus. Você está em caminho de perdição. Sai fora disso antes que seja tarde demais. E você para de ouvir pessoas que falam isso. Para com isso. Venha para uma igreja local, boa, que segue os princípios de uma igreja saudável, os 9 princípios que nós temos ensinado aqui. Vamos ver mais aqui em Provérbios 4:18. Provérbios 4:18 é um texto muito importante. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos os cristãos, eles melhoram. E é impossível que o conjunto de cristãos numa igreja local, estou falando dos bons cristãos, que sempre existe numa igreja local boa, numa falsa igreja, não existe, existirá poucos bons cristãos. Até pode existir bons cristãos em seitas, a gente já estudou isso aqui, é possível, a Bíblia mostra que é possível. Apocalipse 2 e 3, por exemplo, mostra que é possível. São a minoria, certamente, numa seita. Mas numa igreja que não é seita, numa igreja que cumpre os 9 princípios de uma igreja saudável, o conjunto de cristãos verdadeiros que está ali, está cumprindo essa palavra, porque não é possível que essa palavra que vale individualmente para cada cristão verdadeiro, não valha para o conjunto deles, é impossível. A não ser que você admitisse que, quando um cristão verdadeiro se ajunta com outro cristão verdadeiro, um estraga o outro, o que é um absurdo total. Vai contra Efésios capítulo 4, que diz que a igreja trabalha em conjunto, um ministrando sobre o outro, a igreja local, a fim de que todo o corpo de Cristo, a igreja local, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se fosse verdade que um cristão justo, um cristão verdadeiro, estraga outro cristão verdadeiro quando eles se relacionam, então essa palavra que eu acabei de citar é falsa. Mais uma vez, você está negando a Bíblia. Ora, quem nega a Bíblia é filho do diabo. Só os filhos do diabo negam a palavra de Deus. Porque os filhos de Deus aprovam a palavra de Deus, confirmam a palavra de Deus em palavras e atos. Então, é lógico que a igreja sempre melhora. A igreja verdadeira sempre melhora. O conjunto de cristãos verdadeiros, mesmo numa igreja com filhos do diabo e peixes ruins, crentes falsos, melhoram mesmo assim. Muito bem, vamos para Apocalipse capítulo 2 e verso 1. Apocalipse 2. A gente começa ali com a igreja de Éfeso. 7 cartas. Apocalipse 2 e 3 são as 7 cartas para 7 igrejas. A estrutura do livro de Apocalipse, o capítulo 1, mostra a glória de Jesus Cristo hoje e para sempre. O capítulo 2 e 3 mostra como vai ser o tempo da igreja na terra, ou seja, fala dos dias atuais. As 7 igrejas é um resumo de todos os tipos de igreja que existem. E o capítulo 4, até o fim, fala do arrebatamento para frente. Então, nós vamos estudar aqui agora Apocalipse 2 e 3. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre escatologia, tem um curso aqui no canal da IBCL sobre escatologia, várias e várias lições que fazem um curso completo de escatologia. A gente toca em todos os assuntos de escatologia e vamos fundo. E então, Apocalipse 2 e 3 falam das 7 igrejas, portanto, de todos os tipos de igreja que existem atualmente. E nestas igrejas, você vê que em todas as 7 igrejas havia ameaças ou intromissão do mundo nas igrejas. 2 tipos de ameaças ou intromissões do mundo na igreja. Quando eu falo que a igreja ela fica misturada com o mundo,
pelas parábolas do reino de Mateus 13, eu quero dizer que o mundo vai se intrometer na igreja de alguma forma. Jesus disse isso. Olha, é impossível que o mundo não se intrometa na igreja, ele vai se intrometer. Até porque a igreja está no mundo e objetiva ganhar o mundo para Cristo. A primeira maneira do mundo se intrometer na igreja é quando o mundo ameaça a igreja de fora da igreja. E o segundo modo é quando o mundo se intromete na igreja de dentro da igreja. Vamos começar com a intromissão de dentro da igreja, porque é isso que estava acontecendo em Éfeso. Na carta a Éfeso, você vê que Éfeso era uma igreja de Deus, uma igreja local, né? Éfeso era uma igreja local, não estou falando do corpo de Cristo total. Aqui é mais uma prova de que Jesus, ele vê a sua igreja total, né? O corpo místico de Cristo, sempre por meio das igrejas locais, né? Inclusive a Bíblia diz que ele está andando no meio das igrejas locais, e esse conjunto de igrejas locais é que formam o seu corpo místico. Então diz assim: ao anjo, ao pastor da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, Jesus tem na sua mão direita os 7 pastores, porque os pastores são as estrelas aqui. Estrelas não no sentido de que eles são melhores que os outros, estrelas no sentido de que eles devem ter uma luz brilhando, a luz de Cristo brilhando para a congregação. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? Os 7 candeeiros de ouro são as igrejas locais, ou seja, toda igreja local de Jesus é um candeeiro de ouro. Veja bem, é um candeeiro de ouro, é uma lâmpada de ouro. Ouro é o símbolo do caráter de Cristo, da natureza de Cristo na Bíblia. Então toda igreja local, toda igreja que segue os 9 princípios, ela tem a natureza de Cristo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Elogios, ou seja, vocês são minha igreja, vocês são meus, estou satisfeito com vocês. Mas aí ele começa a entrar numa intromissão do mundo na igreja, partindo de dentro da própria igreja. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, Jesus ele está insatisfeito com essa atitude de Éfeso. Uma outra tradução possível é: tenho, porém, contra ti que abandonaste o amor que é o principal. Ou seja, a igreja de Éfeso estava esfriando no amor. Uma igreja correta em doutrina, você vê que Jesus não repreende ela em nada com relação à doutrina, também não repreende ela em nada em relação ao comportamento moral. O único ponto que ele atinge é a questão dos relacionamentos que estavam ficando frios sem amor. Como nós já vimos em lições passadas, toda igreja tem 3 grandes áreas, aspectos, para a gente analisar. O aspecto doutrinário, que deve ser sempre de acordo com a Bíblia, o aspecto de relacionamento, que é unidade e amor, e o aspecto de comportamento moral, que é essencialmente obedecer os mandamentos de Deus. Então, Éfeso era perfeita em doutrina e em comportamento moral, mas ela estava falhando na questão do amor, que é uma das 2 facetas do relacionamento. Amor. Isto veio de dentro de próprio Éfeso, não é o mundo que estava esfriando Éfeso. A própria igreja lá dentro, algumas pessoas estavam esfriando no amor. Por quê? A Bíblia não dá detalhes por que havia esse esfriamento. Mas vamos dizer assim, natural que isso aconteça em toda a igreja, porque a Bíblia diz que a iniquidade esfria o amor. Então, como na igreja haverá pecados, é inevitável que algumas pessoas pecarão, até escândalos ocorrerão de vez em quando, infelizmente, pessoas podem começar a desanimar de manter o amor. E isto é um aspecto do mundo entrando na igreja. Talvez as pessoas que estão esfriando no amor olham como o mundo é. O mundo não tem amor, então também eu não vou ter. Ou seja, de alguma forma é como se dentro da igreja de Éfeso, alguns membros da igreja estivessem se espelhando no mundo, na frieza do mundo, na indiferença do mundo, para aplicar essa mesma frieza e indiferença dentro da igreja. Jesus corrige e fala: na minha igreja não vai ter essa frieza e indiferença do mundo, vocês têm que se amar. Ele continua dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, porque isso é pecado, né? É pecado.
Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, ou seja, volte a amar como no início. Amar tanto os de fora no evangelismo como os de dentro, irmãos. E se não fizeres isto, arrepender-se desse pecado e voltar a ter o amor, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E ele dá mais um elogio: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui ele fala então da doutrina e do procedimento dos nicolaítas, que é uma questão doutrinária, e acredita-se que uma das possibilidades dessa doutrina em obra dos nicolaítas é a formação de grupos distintos dentro da igreja, a formação de clero e leigos. É a tendência de achar que dentro da igreja existem algumas pessoas mais de Deus do que outras. São sacerdotes e o resto não. A oração deles é melhor que a dos outros. Eles têm mais unção do Espírito Santo, mais presença do Espírito Santo do que outros. E coisas assim. Então Jesus fala: eu odeio isso, é claro que tem que odiar, porque isso está criando uma divisão dentro da igreja de soberba, de pessoas achando que são melhores que outras e querendo dominar as outras. E finalmente ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Então ele está aqui profetizando e descrevendo que nas igrejas locais, pessoas poderão dar ouvidos ao ensinamento deles, verdadeiros cristãos, e vão se tornar vencedores. Ou seja, mais uma vez mostrando que a igreja melhora, porque é vencedora. Quando nós vamos para Esmirna, nós vemos uma ameaça do outro tipo, que é a ameaça externa, o mundo intrometendo na igreja de fora da igreja. Ao anjo, ao pastor da igreja em Esmirna, escreve dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então você vê aqui que Esmirna não estava tendo problemas internos, ela se mantinha pura e incontaminada do mundo dentro dela, mas ela estava recebendo intromissão do mundo de fora dela através da perseguição. Sinagoga de Satanás é um termo que aqui certamente significa uma perseguição dos judeus contra a igreja. No primeiro século isso era muito forte, né? A gente sabe disso. Então, hoje não importa se é judeu ou não que persegue, pode ser qualquer pessoa. Então as pessoas de fora perseguem a igreja. Esse é um outro tipo de intromissão do mundo na igreja. E é claro que esse tipo de intromissão que o mundo faz na igreja de fora é a menos prejudicial. Na verdade, não prejudica nada a igreja. Nada. Ela pode até ser diminuída, morta, extinta até humanamente falando, mas ela não é prejudicada, porque a perseguição nunca prejudica a igreja. O único problema que a igreja tem é quando a intromissão do mundo não vem de dentro dela. Por exemplo, Éfeso estava numa situação muito pior que Esmirna. Se você continuar lendo as outras cartas, você vai ver que em todas elas, ou há uma intromissão do mundo de dentro, ou há uma intromissão do mundo de fora. Filadélfia, por exemplo, é uma intromissão do mundo de fora, assim como Esmirna. Você não vê em Filadélfia nenhuma intromissão do mundo de dentro, ou seja, Filadélfia também, assim como Esmirna, era uma igreja que se mantinha incontaminada dentro dela. Certamente, muito provavelmente, em Filadélfia tinha peixes ruins e filhos do diabo, joio, mas a liderança e a membresia de Filadélfia eram tão unânimes na fé, tão dentro da palavra, cumpriam os 9 princípios de uma igreja saudável com tanto empenho, que eles impediam que esses peixes ruins e filhos do diabo fizessem qualquer estrago interno. Eles ficavam de lado, né, como se fossem assim, neutralizados no seu poder de destruição. E apenas o mundo podia causar alguma intromissão pelo lado de fora. Então, as outras igrejas, né, Tiatira, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, o problema era de dentro delas. Elas, dentro delas, na verdade,
Pérgamo é a única que tem os dois, né? Tinha problemas internos e externos. E você vê que todas as 7 igrejas tinham que lidar com o mundo, portanto. Isso mostra para nós o seguinte: hoje, no tempo atual, permanece a mesma coisa. Há um entendimento que as igrejas na atualidade, elas não são mais dos 7 tipos, são de 4 tipos, Tiatira para frente. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque é a partir de Tiatira que Jesus começa a falar da sua volta. Então, de Pérgamo para trás, Pérgamo, Esmirna e Éfeso, Jesus não fala da sua volta. Ele começa a falar que vai voltar a partir de Tiatira, e ele fala de sua volta em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e Laodiceia. Mostrando que essas 4 cartas descrevem o estado da igreja no tempo próximo da volta dele, que é o tempo atual. Então, sob esse raciocínio, atualmente existe 4 tipos de igreja. A igreja do tipo Tiatira, que é basicamente a igreja católica. Tiatira é uma descrição exata da igreja católica. Exata da igreja católica. Eu acho que tem algumas igrejas que estão se aproximando da igreja católica cada vez mais. Portanto, a gente pode incluir nessas igrejas que estão se tornando semelhantes à igreja católica, dentro da igreja de Tiatira, do tipo da igreja de Tiatira. Sardes tipifica a igreja não católica, vamos dizer evangélica, usar esse termo mais geral, porém fria, que tem nome de que vive, mas está morta. Jesus não repreende Sardes em nada do ponto de vista doutrinário, mas ele diz que Sardes é uma igreja de aparência, né? Mais do que fria, a palavra fria não é boa, eu vou usar aparência, é uma igreja de aparências, é uma igreja evangélica que tenta parecer uma igreja de verdade, tenta parecer que é uma igreja dentro da Bíblia, que vive o Evangelho, mas é só aparência. Ela tem nome de que vive, ou seja, tem a aparência de que é uma igreja boa, mas quando você vai lá para dentro, você vê que é uma igreja morta. Né? E ele, especificamente, ele cita que a causa dessa morte em Sardes, dessa morte espiritual em Sardes, no verso 4, é um problema de pecado oculto. Né? A gente sabe que vestiduras brancas são santidade, obras de justiça, obras de santidade. É comportamento correto, moralmente correto, o visível e o invisível, o público e o particular, e também um comportamento, um relacionamento em unidade e amor correto. Então, o contrário disso, né, que são as vestes contaminadas, ou vestes não brancas, é o contrário disso, é pecado oculto, às vezes até público, a questão do relacionamento em amor, não tem unidade em amor, a questão da unidade e amor no relacionamento, não tem unidade e amor. Então, seria o tipo de igreja, vamos dizer, não católica, evangélica, vou usar esse termo, que vive de aparências, é uma hipócrita, uma igreja grandemente hipócrita. Lá dentro também tem gente de Deus, viu? Porque ele fala: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo porque são dignas. Então, mesmo nessas igrejas tem gente de Deus. Está sofrendo, mas tem gente de Deus. Filadélfia é a igreja evangélica, vou chamar de evangélica porque ela não é católica, porque a católica é Tiatira. Perfeita no sentido, não que não tenha peixes ruins e filhos do diabo, tem, mas como eu disse, estão neutralizados em seu poder. A grande maioria da igreja, uma grande parte da igreja, são pessoas de Deus, fiéis, que buscam a Deus verdadeiramente, cumprem os 9 princípios. E mostrando que existem boas igrejas. Existem boas igrejas. Você tem que encontrá-las, mas elas existem. Em Lavras mesmo tem boas igrejas em Lavras. Nós consideramos que a IBCL está perseguindo ser uma boa igreja, estamos buscando ser, e eu particularmente digo que ela hoje é uma boa igreja. Estou muito satisfeito aqui com a igreja,
os irmãos e irmãs muito de Deus, muito de coração entregues, empenhados, um amor, uma unidade, um trabalho maravilhoso aqui que está acontecendo nestes tempos. Na minha opinião, nós estamos vivendo um tempo excelente da IBCL. Um tempo assim muito bom. Então, uma delícia os tempos atuais, por causa da unidade, do amor, do empenho em servir uns aos outros, em cumprir os 9 princípios, em sermos bíblicos. Está uma delícia. E, finalmente, você vê o 4º tipo de igreja, Laodiceia, que seria também uma igreja não católica, porque católica é só Tiatira. Então, é uma igreja evangélica também, do tipo evangélico, não católico, mas é uma igreja morna. E o problema dessa igreja não é exatamente uma hipocrisia como Sardes. É um problema de vaidade, de adoração a Mamon. É uma igreja que se deleita na prosperidade que tem, porque ela diz assim: estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Ou seja, é uma igreja que se contenta com o antropocentrismo. Ela é centrada no homem, então ela tem estrutura física, tem muitos membros, tem reputação, tem influência política, consegue eleger vereador, deputado, prefeito, etc. Ela tem pessoas ricas lá dentro, ela levanta muito dinheiro, ela tem uma estrutura física grande, ela tem projeção social, ela tem poder financeiro e político, em resumo, poder social, poder de penetração, e ela está satisfeita nisso, ou seja, ela tem ali pessoas talentosas, ela tem pessoas que são até admiradas pelo seu talento, elas têm assim muita adoração de homens, muito antropocentrismo, e ela fica vaidosa nela mesma. É Laodiceia. É Laodiceia. Filadélfia, contrastando com Laodiceia, Filadélfia é uma igreja pequena, Laodiceia é uma igreja grande. Uma igreja com poder político, financeiro. Político significa que ela é grande. Nenhuma igreja pequena tem poder político, só a igreja grande tem poder político. Uma igreja também rica, porque ela mesma fala: estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Ela mesma fala isso. Não preciso de Deus, não. Não preciso do verdadeiro evangelho. Não, aqui o homem faz tudo, o dinheiro faz tudo. Filadélfia não é uma igreja pequena. Por que ela é pequena? Porque Jesus fala assim: que tens pouca força. Uma igreja grande, com muita gente e muito dinheiro, não tem pouca força, jamais. Então, Filadélfia é uma igreja pequena, com poucos membros, pouco dinheiro, contrastando com Filadélfia, uma igreja grande com muito dinheiro. Porém, a igreja amada é Filadélfia. A igreja que não vai passar pela grande tribulação inteirinha é Filadélfia. Jesus não prometeu nem para Tiatira, nem para Sardes e nem para Laodiceia que ele vai livrar a igreja inteira da grande tribulação, só para Filadélfia. Filadélfia, ele falou: vocês todos aí vão ser arrebatados. Né? Faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar. Muito bem. E 2 Timóteo? 2 Timóteo. Nós temos aí a carta de 2 Timóteo. E eu queria mostrar para você em 2 Timóteo alguns versículos, e vou deixar você depois, se você mesmo quiser continuar esse estudo por você mesmo, você vai conseguir, onde mostra a igreja triunfante com o mundo intrometido nela. Timóteo era pastor, né, da igreja de Éfeso. Paulo ganhou Timóteo para Jesus, Paulo formou pastor, Paulo colocou como pastor em Éfeso, e Timóteo, então, como pastor de uma igreja local, Paulo vai falando para ele. Deixa-me falar para você, a igreja de Éfeso era conhecida na antiguidade como uma das melhores igrejas da antiguidade. Viu? Então, não estamos falando de uma igreja sem importância, não. Uma igreja, você vai ler a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é o melhor tratado de eclesiologia da Bíblia. Né? Paulo estuda profundamente a igreja na carta aos Efésios. E Paulo fala claramente para os Efésios que ele ama a igreja de Éfeso. Ele vê na igreja de Éfeso um modelo de igreja, uma igreja muito boa. Então, nessa igreja muito boa, Paulo fala que ali dentro tem ameaças mundanas. Então, vamos começar, por exemplo, na igreja triunfante, na igreja de Deus que está dentro de Éfeso, nos cristãos verdadeiros dentro de Éfeso. Timóteo, inclusive.
2 Timóteo 1,4. Lembrado estou das tuas lágrimas, Timóteo. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a primeira que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. E aí ele vai dizendo, elogiando Timóteo, e vai dizendo que ele faz parte da igreja triunfante, e ele faz parte da igreja verdadeira de Jesus. Você vê, por exemplo, em 1,15, o contrário disso, o mundo ameaçando a igreja. 2 Timóteo 1,15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Ou seja, Paulo já estava experimentando as decepções e escândalos que nós experimentamos hoje. Certamente essas duas pessoas, Fígelo e Hermógenes, eram cooperadores de Paulo no Evangelho. Paulo acreditou neles, Paulo honrou eles, e eles abandonaram Paulo. Não dá detalhes, mas pode ser que por traição, por deslealdade, porque amaram o mundo. Você vê agora um texto em que mostra a igreja triunfante. Agora é o texto seguinte, é 2 Timóteo 1,16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ou seja, Onesíforo e sua casa, sua família, eram cristãos verdadeiros que apoiaram Paulo, contrário de Fígelo e Hermógenes, que o abandonaram. Esses não, deram apoio para Paulo, mesmo como Paulo estava preso, ou seja, eles podiam fugir, com medo de também serem presos, receber alguma sequela da prisão de Paulo. Ficaram juntos dele, correndo risco, com lealdade. Mas você vê, no capítulo 2, verso 16, o problema da igreja, do mundo intrometendo na igreja. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem desses que usam de falatórios inúteis e profanos, corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Ou seja, essas duas pessoas, Himeneu e Fileto, certamente eram pessoas de dentro da igreja, talvez até pregadores, eram pessoas importantes, porque eles têm acesso a outras pessoas e pregam e ensinam. Então não eram gente sem ministério, não eram pessoas com ministério. E Paulo fala, estes dois, entre outros, têm uma linguagem dentro da igreja que corrói como câncer. Olha para você ver, dentro da igreja. Não sabemos se Himeneu e Fileto eram de Éfeso, membros de Éfeso, não dá para perceber aqui, mas não importa, é de alguma igreja local. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 3, fala da igreja triunfante. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Verso 14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a superversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Igreja triunfante. Você vê no verso 19 do capítulo 2 de 2 Timóteo, uma mistura das duas coisas, 19 até 26, uma mistura da igreja triunfante lidando com o mundo intrometendo na igreja. Diz assim, entretanto, 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça, do pecado, da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios
De ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, dos pecados, das injustiças, das iniquidades, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Igreja triunfante. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos, que de coração puro invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando tais que estão no caminho errado, dentro da igreja, dos laços do diabo. Você que é de Deus, ajuda a tirar os que estão no caminho do diabo, dos laços do diabo, dentro da igreja, tendo sido feitos cativos pelo diabo para cumprirem a sua vontade dentro da igreja. Então, Paulo está dizendo aqui que tem uma igreja triunfante e uma igreja, uma parte da igreja influenciada pelo mundo e até pelo diabo. E é interessante esse texto de 2 Timóteo, que Paulo fala assim, olha, sabe esses peixes ruins que estão aí dentro? Tenta ganhar eles para Jesus dentro da igreja. Isso aqui é um processo de discipulado, né, que envolve exortação, correção, ensino. Então, um dos trabalhos do cristão verdadeiro, além de evangelizar o mundo lá fora, é cuidar dos membros da igreja que estão em caminhos errados, porque o diabo lhes tentou e eles estão seguindo o caminho do diabo dentro da igreja. E o nosso trabalho, então, é duplo. É trabalhar lá fora e trabalhar aqui dentro. E, às vezes, o trabalho aqui dentro dá tanto trabalho que, às vezes, durante um tempo da nossa vida, principalmente pastor, ele quase não tem tempo de evangelizar lá fora, de tanto trabalho que ele tem aqui dentro, de cuidar, até de evangelizar ou de corrigir os que estão aqui dentro, o processo de discipulado. Por isso que tem que ter evangelista, pessoas que têm mais graça e mais tempo e mais forças para trabalhar lá fora, né? Por isso que a igreja é um corpo. E se você continuasse vendo aqui, você estaria vendo vários outros versículos em que, em 2 Timóteo, você vê as duas coisas acontecendo. Mas, finalmente, a gente sabe que a igreja triunfante vai falar como Paulo falou em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda e perseveram na fé na igreja local. Então, isto é o destino da igreja triunfante. A igreja triunfante sempre vai melhorar e tomara a Deus que você faça parte da igreja triunfante. Eu faço parte, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a mim o Senhor não permitiu desviar. O Senhor não permitiu ser tolo. A mim o Senhor não permitiu. Obrigado, porque o Senhor tem misericórdia de mim e me guia no caminho certo. E também muitos e muitos outros irmãos e irmãs estão na mesma posição, são igreja triunfante. Eu tenho a alegria de conviver com vários. E nós estamos melhorando e o nosso destino é o céu. Tomara que você faça parte desse grupo. Eu creio que vários que estão assistindo, fazem e farão. E convidamos você que quer uma igreja boa e não está numa igreja boa ainda, venha fazer parte, venha conhecer a EBCL. Estou à disposição sua para conversar. Eu sou muito aberto, não tenho medo de conversa nenhuma. Você pode conversar comigo qualquer coisa, perguntar qualquer coisa, falar qualquer coisa, questionar qualquer coisa, falar a sua opinião sobre qualquer coisa. Eu não tenho medo, não fujo, não corro, não acho ruim. Eu amo a verdade, amo a luz da verdade. Então, se você quiser, estou à sua disposição. Vamos orar? Pai Santo e Pai Nosso, eu oro pelas pessoas que estão nos assistindo,
que amam o Senhor Jesus e que querem viver a única vida que têm numa igreja boa. Pai Santo, põe elas numa igreja boa. Faz elas serem parte da igreja triunfante, na igreja boa. E nos ajuda nós aqui, IBCL, para nós sermos cada vez mais uma igreja melhor e melhor. Assim eu oro com fé, com certeza. Sei que o Senhor está fazendo e fará. Em nome de Jesus. Amém.